dia, boa tarde, boa noite, amigos aqui do canal. Hoje sábado em Manaus. Vamos gravar mais um vídeo aqui pro canal. A caminho da fábrica. E vamos aproveitar aí para gravar mais um vídeo e falar sobre temas ligados à produção de plásticos. Ainda é inverno aqui na Manaus, estado do Amazonas, mas hoje o sol já está lá nas alturas. Já começando a agradecer, pessoal, pela interação, por estar interagindo aí com o canal. Você, amigo, que tem sempre nos prestigiado assistindo nossos vídeos. E hoje mais um sábado, pessoal, acompanhar uma produção extra na fábrica. Indo aqui pela Noel Núteros. Vamos pegar aqui a Camapuã. E a dinâmica continua, pessoal. Agora estamos na unidade que fabrica bobinas para sacos e sacolas. Bobinas Xirink ou termoencolhível, como queiram falar. E logo mais vamos estar também produzindo o stretch. Nesse momento aqui pela Camapuã, bairro Cidade Nova 2 aqui, pessoal. Então a dinâmica é essa. Como trabalhamos com resinas novas e resinas de plástico recuperados, né? Ou resina recuperada, como queiram colocar. E nós temos lá uma produção de bobinas para embalagem verde, azul, branca ou leitosa, como muitos colocam. Bobina de um filme também assim transparente, ou de vez em quando um cristal, mas quando é o chamado cristal, vamos para resina nova. Como comentamos no outro dia aí no vídeo passado sobre o grão canela, esse é um desafio. Conseguir o grão nem sempre tem disponível. E esse grão tem nos causado perca de horas e horas de produção máquina, produção bobinas. E daí você tem ali 4, 5 fornecedores. E é uma dinâmica que não é fácil ficar misturando, desenvolvendo a blenda, né? Dificilmente se pega uma resina recuperada canela para fazer qualquer configuração de bobina que você precisa. Então você tem uma configuração de uma bobina com uma determinada embalagem, e você pega ali uma resina recuperada de um determinado produtor, você consegue desenvolver a produção da bobina
seguida vai para corte solda ou sacoleira e dá ok. Porque não é só produzir a bobina tem que ter uma tração, né? Tem que acontecer o que o produtor, o operador chama, a bobina tem que fechar, ter o fechamento. O que é isso? A bobina tem que ter tração, resistência adequada para aquele tipo de embalagem. Nós estamos lá com uns grãos cristal ou cristais que fizemos duas amostras, rodamos um pouco, experimentando dois tipos. Foi produzido paralelo ali dois tipos. Então um deu de média para alta, precisando ali de uns 8, 10% de linear para fechar legal, né? Para dar tração. E um segundo deu 100%, podendo rodar ele sozinho para fazer capa fardo, produzir capa fardo. E na realidade até foi produzido capa fardo com ele. São grãos vindo de filmes pós-indústria. E o curioso foi que essa semana chegou uma quantidade desse mesmo lote e colocado numa outra máquina, não deu fechamento, não deu resistência no filme. É o que o produtor, o operador chama de ficou podre o filme, né? Então ele foi retirado de produção e nós vamos verificar como ele vai se comportar numa outra máquina. Mas o técnico já avisou que é melhor devolver, que não vai prestar. Mas como na recuperação você não pode simplesmente descartar, né? Às vezes você não consegue usar 100%, você consegue fazer uma outra blenda. Isso custa tempo, trabalho, mas é processo, né? Vamos ver como é que se comporta. Esperamos que a gente consiga um resultado positivo, porque esse material veio para produzir na outra unidade que fabrica grãos, e é interessante se a gente conseguir colocar ele no processo. Porém, o resultado tem que ser positivo, com qualidade, né? Do contrário, não é possível usar. Então você que tem aí uma produção de filmes, de bobinas, sabe do que nós estamos falando. Aí criou-se essa expectativa, né, de estar conseguindo grãos canelas. Aí canela foi, digamos, uma cor, um tom que criou-se no mercado, que fica variando
de um canela claro com um canela escuro. Mas o problema maior não é esse tom. O problema maior é a mistura desse material. Momentos, mistura estreite demais. Daqui a pouco o balão começa a dar falha na tração, no fechamento. Então é complicado. Quando você compra de vários pequenos fornecedores. Porque quando você produz muitos quilos de aparas, essa resina, esse grão que parecia barato, começa a ficar mais caro do que você comprar um produto que já vem clarinho, que já vem o chamado cristal, né? Que esse é mais difícil você ter problema, porque na maioria desse material cristal vem de produção de aparas pós-indústria, que são fabricação de bobinas, e que geralmente é um lote só, né? É uma configuração só, a mesma configuração praticamente aí o lote todo. Então você não tem que estar mexendo muito nessa blenda, né? Faz uma mistura e você vai rodar. Enquanto você compra 1.000 de um, 2.000 de outro, 700 de outro, aí você tem ali vários fornecedores. Não generalizando, dizendo que todos têm problema, não é isso. Aparece muito grãos com qualidade, mas não é fácil. É uma dinâmica constante, desenvolvendo a blenda que você precisa para determinada bobina. Quando você compra aí 5, 6, 10 toneladas, 15 toneladas de um fornecedor, a mistura fica mais fácil, porque daquele fornecedor ali que você compra uma maior quantidade, acima de 5 toneladas, fica mais fácil você definir o percentual de misturas. Enquanto que comprando em pequenas quantidades, aí não é brincadeira não. Mas isso faz parte, né? Faz parte da produção de bobinas com plásticos de grãos vindo de recuperação de filmes pós-indústria e pós-consumo. Mas esses comentários, pessoal, é para você que está começando ou que está pensando em montar sua empresa. Já temos alguns parceiros aqui do canal, alguns amigos aqui do canal. Semana passada um amigo ligou, fiquei contente com isso. Ele vê nossos vídeos constante e hoje está com a empresa, não é em Manaus, é fora, e pegou algumas ideias
aqui do canal. E às vezes não se vai seguir a nossa ideia, mas desperta para uma ideia de repente até melhor. É você pegar uma ideia e juntar com a sua e fazer algo melhor. Isso aí é muito bom quando alguém fala que a gente contribuiu de alguma forma. Pessoal, mas por enquanto é isso. Vamos dar um time aqui no vídeo, depois a gente continua. Já estou se aproximando aqui da fábrica e depois continuamos o vídeo. Até mais tarde. Olá, pessoal. Olha aí, mais um dia de trabalho, hein? E vamos retornando para casa, fazendo aí um complemento do nosso vídeo. E nós estamos hoje falando de um tema que é a dinâmica no processo de formulação de blendas para produzir bobinas filme. E aqui um lado da pista é que dá ao lado do bosque, né? E o outro lado que é o bairro João Paulo. Hoje mais um dia de produção, bobinas, sacos. Hoje não teve produção de sacolas, foi sacos destinados a alguns clientes. Olha aí, uma pequena banda de música gospel aqui na praça. Isso não é ruim, né? Ao invés de estar por aí fumando o que não deve, tá cantando o hino, né? Mas, pessoal, retornando para casa, indo aqui pela avenida principal, né? Aqui já um lado é São Paulo, outro lado é Cidade de Deus. E para ser sincero, não sei nem o nome dessa avenida aqui. E como a gente tem falado, né, pessoal, sobre misturas de grãos para determinadas configurações de produção de bobinas, então não é só o grão recuperado que dá problema. Hoje nós estamos rodando um grão virgem, aonde leva lá um aditivo anti-bloco,
para surpresa, terminou hoje um material que estava sendo misturado, um percentual com outro. Isso eu estou falando de resina nova, ou virgem, como queira falar, e de repente não deu certo, porque ficou mais linear do que um outro baixa industrial que estava sendo misturado. E o que acontece? Voltou para a máquina um grão que tinha sido feito de umas bobinas de material Pode ser que não passou no teste de qualidade e foi refeito de novo o grão, né? E agora na saída a máquina ficou rodando o grão, veja só, sem dessecante, sem antibloque. O grão que foi feito das saparas, né, que foi recuperado dessa para de bobina pós-indústria, ou seja, bobina que não passou no teste de qualidade por alguns detalhes mínimos, e está rodando o grão 100% só dessa produção que foi feita. Então, o filme bem transparente, uma pequena diferença, mas muito pouco, só dá para notar quem sabe que foi feito de resina diferente. Se falar que esse lote foi feito da mesma resina, quem ouvir vai concordar, porque não tem diferença. Então é o que a gente vem falando. É processo, né? Tem resinas recuperadas que tem problema? Tem. É possível produzir com elas? Sim. Tudo depende da configuração da bobina que você vai fazer. É a micragem, né? São os detalhes que tem na OP que você vai seguir de uma bobina para outra. Vai ter uma pequena... Quando eu falo de uma bobina para outra, é de uma OP diferente da outra, né? Você pode fazer uma OP aí para rodar 30 toneladas e as bobinas tem que sair iguais. Quando eu falo que dá essa diferença, é quando se troca de uma OP que está rodando para outra OP, né? Cada OP com a sua configuração, o pedido. E por aqui na Cidade de Deus, esse cruzamento aqui sempre tá complicado, né? E o vídeo é esse tema, pessoal. A gente vai sempre estar falando de assuntos semelhantes, porque esse é o momento que estamos produzindo, é justamente na fábrica de embalagem, aonde produzimos bobinas, sacos e sacolas,
sempre vamos estar interagindo com os parceiros que estão produzindo grãos. A empresa também tem uma unidade que faz grãos, né? Que faz composto e que também uma vez ou outra tá rodando aí o PE. Toda vez que você compra um PE, seja ele cristal, se ele for recuperado, precisa ver o que se vai produzir com esse material. E quando você vai comprar resina nova, também não é diferente, não é mesmo? Você vai verificar o que você vai estar produzindo. Se é de baixa densidade, se é de alta, se você vai precisar colocar nele lá uma quantidade de polietileno de baixa densidade linear, se é um baixa industrial, se é um baixa convencional. Então não é só resina recuperada aí do pós-consumo que dá problema. É necessário sempre estar interagindo aí com o processo, fazendo um teste. Tem um produto que vem mais baixa, outro vem mais de alta, outro vem de média. Você que é da área da produção de bobinas sabe do que eu estou falando. E você que não é dessa área, se vai montar o seu projeto, conversa com quem entende do assunto, para você começando a comprar a máquina certa. Não olha a extrusora, porque a extrusora que ela passa tudo, que ela vai, qualquer tipo de grão que você colocar, você vai ter bobinas produzidas. Não é bem assim. Tem máquinas com canhão que rosca que não passa alta, só passa baixa, outro passa média, não passa o de alta. Então sempre é bom ver a configuração da máquina que você vai estar usando. Já aconteceu de parceiro comprar uma máquina acreditando que vai fazer tudo que ele estava vendo um outro parceiro fazer, e vai e gasta com a estrutura, compra de materiais, com operadores e tudo mais, e quando vai fazer a sua produção, descobre que a rosca da máquina não é adequada para tudo que ele estava pensando que ia fazer. Aí começa a complicar, porque você tem um projeto de vender embalagem X e acaba não conseguindo produzir. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí
por estar interagindo, assistindo nossos vídeos, né? Deixando o seu like, gostei, deixando o seu joinha, né? Isso aí é importante para fortalecer o canal. Se você puder compartilhar nossos vídeos, agradecemos. E é isso aí. Hoje o tema era esse, para a gente fazer esse comentário. E não para por aí não. A dinâmica continua, porque daqui a pouco já estamos com o projeto, né, de continuar, que a empresa fabrica também o filme Xerinque ou termoencolhível, como queiram colocar. E cada produto que começa a se desenvolver nem sempre é igual para todos os clientes. Exemplo, nós estamos lá com as bobinas Xerinque, que serve para algumas empresas que trabalham que embalam água mineral, detergentes, e para outra não dá certo. E por que não dá certo? Porque uma quer uma micra mais grossa, outra com a micra mais fina. Então sempre tem algo diferente de um cliente para o outro. Pessoal, o vídeo era esse hoje. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo. Tenha aí uma boa semana. Deus nos abençoe como sempre tem nos abençoado. A mim e a vocês. E até o próximo vídeo. Pessoal,